Salve rapaziada, eu sou o Dani Boy. Eu sou a Bruninha. E esse aqui é um corte da nossa live. Não é a nossa live, não é o nosso canal oficial. Esse é um canal do Paulo, aquele gostoso. E ele está fazendo cortes e tem total autorização nossa para fazer o que quiser com os trechos da nossa live. Então a gente vai pedir para vocês curtirem, comentarem e se inscreverem no canal. E caso você tenha gostado, queira ver o conteúdo na íntegra, os links estão na descrição da roxinha. Venham lá assistir com a gente ao vivo. É isso aí, valeu rapaziada, encontro vocês lá. Tchau. Salve YouTube. Eu sou a Bruninha, esse é o Dani Boy. A gente vai começar agora uma série assistindo pequenos curtas sobre LOL, League of Legends. Você gosta de LOL? Eu não conheço, mas eu vou Agora vai conhecer as regiões do LOL. Eu assisti Arcane. Eu sei que tem a ver com Arcane, né? É o jogo da história que a gente assistiu. Certo. E é mó treta e tal. Como que chama o estilo do jogo? MOBA. MOBA. Isso. É mó complexo, tem história, tem personagem pra caramba. E a gente vai ver alguns curtas. Sobre as regiões. Você sabe em que região se passa Arcane? Você lembra? Mano, eu não sei de cor. Mas se eu ouvir o nome eu lembro. Piltoverizão. É isso aí. Piltoverizão é uma única região. Esse vídeo aqui é do universo lúdico. Não, peraí. Esse vídeo aqui é do Runeterráqueos com participação do universo lúdico. É isso. Vambora. League of Legends, Legends of Runeterra, Wild Rift, Ruined King e outros jogos são games com personagens icônicos, magos superpoderosos, ninjas das sombras e guerreiros imponentes. E todos eles partilham e vivem no mesmo mundo de fantasia. Tá. São 4 jogos. E outros jogos. Tem mais de 4. Tá, são vários jogos. Os personagens, eu sei que tem alguns em comum, porque a gente joga... São os mesmos personagens. Runeterra e eu sei que... São os mesmos personagens. São os mesmos personagens em todos. Na verdade, o LoL tem todos. E aí os outros tem alguns. Isso. No LoL. Isso. Por que o LoL tem mais? Porque ele foi o primeiro. Ah, tá. Runeterra. Um mundo e universo imenso habitado por criaturas monstruosas, deuses poderosos, guerreiros destemidos e seres espirituais. E hoje eu lhe convido para uma viagem por todo esse mundo, onde vamos conhecer um pouco sobre cada região dessa mitologia gigantesca. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, que a viagem comece. Deixa o like no vídeo do homem lá, em Runeterráqueos. Runeterra é um mundo bem grande que está em constante expansão. Algumas regiões foram criadas pela Riot há muito tempo, como Noxus e Demacia. Outras foram surgindo depois, como Shurima, e algumas foram acrescentadas ao mundo muito recentemente, como Ixtal. Esse mundo está em constante expansão e novos lugares e regiões vão sendo descobertos com o tempo. No momento atual, temos um total de 12 regiões, 13 se contarmos o vazio como uma. E bom, por onde a gente poderia começar a nossa viagem? A gente vai começar por... Ionia, continente de Ionia. Acho que eu não gosto desse. Chorume não. Nossa viagem começa pelo arquipélago das Primeiras Terras. Ionia, como é conhecida, é uma terra mística localizada em um conjunto de ilhas a leste dos grandes continentes. Esta é uma terra cheia de magia e segredos ancestrais. É lá que estão alguns dos povos e raças mais antigas de toda a Runeterra. Povos esses que hoje se dividem em alguns grupos e tribos distribuídas por pontos diferentes do arquipélago. Como Ionia é inspirado nos povos antigos orientais do nosso mundo real, como os ninjas e samurais do Japão feudal, a arte marcial chinesa que conhecemos como Kung Fu, e até aspectos mais religiosos e filosóficos como o budismo, é normal notarmos certas semelhanças em vários pontos. Citando algumas dessas tribos ionianas, nós temos, por exemplo, a Ordem dos Kinko, um clã dedicado à preservação do equilíbrio em todos os seus aspectos, a Ordem e o Caos, a Luz e as Trevas. Nenhum deve anular o outro, os dois precisam existir em harmonia. O clã Uju, grupo que tem como principal princípio obter a consciência espiritual de cada indivíduo, até do seu próprio inimigo. Ou o Shojin, clã pacifista que pratica as habilidades marciais através da meditação. Esse aqui, ó, curiosidade, esse aqui é o Lee Sin. E o dublador dele é o mesmo do Goku. Mentira. Esses são alguns dos principais clãs de Ionia, mas ainda existem várias outras tribos, clãs e grupos com filosofias distintas e práticas diferentes.
mas que sempre tem esse pilar muito forte Zed. de equilíbrio e espiritualidade. Brabo. Com a grande exceção à regra, que é a Ordem das Sombras, né? Esse clã foi fundado depois do desentendimento entre alguns membros da Ordem dos Kinko, principalmente o Zed, e a partir dessa divergência, alguns membros saíram da Ordem e fundaram esse novo clã que é a Ordem das Sombras. O lema deles é basicamente, se a gente precisar desequilibrar as coisas e usar do poder místico de Ionia para proteger o que a gente acha importante, a gente vai fazer isso. Que da hora. Sendo a conexão com o mundo espiritual uma característica Sim. muito forte de Ionia, essa questão acaba influenciando diretamente na vida de todos os seres que vivem ali, desde os humanos até os seres místicos. Um bom exemplo disso é a arquitetura do povo ioniano, onde os tecelões de madeira usam de magia para que suas casas, templos e monastérios Mas é roubar, usem né? da flora e das árvores construir, místicas não. que crescem Usar para magia servir pra como construir. moradia para o povo, numa espécie de acordo mutualista e espiritual. E é claro que em um lugar onde a magia exala de forma abundante, isso acabaria influenciando na fauna e flora do local. E em Ionia, isso é um show à parte, com Parece seres bem de uma- várias espécies, tamanhos, cores, formas e Os hábitos bichão diferentes. bonito, né? Mas eu vou acabar dando destaque para os Vastaias, que apesar de viverem espalhados pelo mundo todo, são muito mais presentes em Ionia. Essas criaturas quiméricas metamórficas são descendentes diretos dos Vastaia Shirei, E uma aí, ó, raça esse aqui você conhece? Quem é? É o Naruto. Não é o Naruto. muito antiga que lutou numa guerra contra titãs que desceram dos céus e ameaçaram a harmonia do mundo no passado. Essas histórias são contadas até hoje entre o povo ioniano como lendas. Não, O Placídio de Amiguinho, boa Návore noite. é o centro de Ionia, a parte mais importante do arquipélago. E é para lá que os ionianos vão para estudar nas principais escolas, visitar os maiores templos e meditar nos grandes e belos jardins. Esse é o lugar mais importante da ilha, que tem rotas ligadas com todo o resto de Ionia. E aquele lugar foi muito importante num dos acontecimentos mais marcantes não só da história de Ionia como um todo, como na de Runeterra. Foi a sua primeira guerra contra o Império Noxiano vindo de Valoran. Eles sofreram uma invasão repentina e tiveram que lutar uma guerra sangrenta que durou 5 anos e influenciou diretamente a vida de vários personagens da região, como por exemplo o Yasuo e o Ione. E Ionia só conseguiu sair vitoriosa com muito esforço e graças às atitudes estratégicas erradas que o Império Noxiano resolveu tomar. Porém, essa história não acabou aí. Eu não No jogo momento LOL, mas eu sei que presente da eles lore, chamam uma Yasuo. revanche entre as duas regiões está para Não, eles acontecer chamam com a Yasuo de segunda Yasuo invasão noxiana no arquipélago. Mas a história é maravilhosa. Como alguns dos personagens mais importantes de Esse cara que eu Ionia, gosto. a gente Esse cara que eu gosto. Ah, o do mal. Você gosta do vilão. Ele é de outra região, de região de Noxus. Você é o general, pô. Caraca, mano. Como alguns dos personagens mais importantes de Ionia, a gente tem a Da Karma, Federação do que é uma Fogo. líder religiosa Swain, e Swain. reencarnação mais recente de um antigo É espírito o de Demon. Ionia muito poderoso que tem como principal Caraca, quanto função campeão. ser uma espécie de guia espiritual do seu povo. A Irelia, da antiga família Oi, Irelia. Shan, ela teve uma Vocês vida estavam muito perguntando. complicada Salve, e Thiago, viu toda a boa sua noite. família ser morta e sua casa ser destruída pelos invasores noxianos durante a Primeira Guerra. E assim ela despertou um grande poder e passou a controlar fragmentos de metal do antigo brasão de sua família. Depois de um tempo, ela se tornou uma das figuras mais importantes na batalha contra Noxus e liderou a resistência Návore, que culminou Ela numa lutou contra batalha o Swain? onde Irelia lutou contra Swain e arrancou seu braço. Ai, meu. Aquela foi a primeira grande vitória que virou o jogo pro lado ioniano, o que acabaria culminando numa Não. derrota de Noxus mais à frente. E também temos, por Caraca, ela exemplo, arrancou o Shen braço do Zed. Swain. Como dito antes, Zed fez parte da Ordem dos Kinko, Eu gosto onde foi do treinado pelo Shen. pai e também mestre de Shen, o Kusho. Depois de vários acontecimentos e discordâncias em relação à postura do clã sobre acontecimentos importantes, Zed rompeu com o grupo, fingiu matar seu próprio mestre e assim fundou a Ordem das Sombras. É. Noxus é a região da mãe da Mel em Arcane, lembra? Eles não lembram. Aí. Essa foi a primeira região. Ionia. Agora vamos para a região de Noxus. Vermelho, é absurdo. Na costa leste do continente de Valoran está localizado o maior Valoran? império da Valoran é outro atualidade jogo. de Runeterra, tanto em poder quanto em território. Noxus é um império expansionista que tem posse sobre terras espalhadas por toda Runeterra, tanto em Valoran como em Shurima e também Ionia.
O Império está sempre buscando novas tribos, reinos e vilarejos para serem integrados a Noxus da forma mais benéfica para o Império. A origem de Noxus está conectada diretamente com uma guerra muito antiga que aconteceu no passado, chamado Guerras Rúnicas. Esse evento foi devastador e colocou os povos de Runeterra numa busca gananciosa pelo poder das chamadas runas globais. Depois que a guerra acabou, vários povos estavam desolados, tanto economicamente quanto psicologicamente. E vendo essa brecha de fraqueza, o antigo Revenant Mordekaiser subjugou algumas tribos da região de Valoran, que conhecemos como Noxi, e por anos aquelas tribos ficaram sob o domínio dele. Depois de uma rebelião organizada pelas Tribos Unidas com a ajuda de uma integrante do conselho pessoal do Revenant de Ferro, o Mordekaiser acabou caindo. As tribos tomaram a grande fortaleza dele, chamada de Bastião Imortal, e ali se fundou e se estabeleceu Noxus. Noxus, desde sempre, foi um império que buscava conquistar novas terras e expandir seus horizontes, muito similar ao nosso Império Romano que existiu milênios atrás. E o Império sempre foi comandado por um só imperador, até chegarmos ao passado recente com o último deles, chamado Borandarkrill. Esse foi o último imperador do que eu vou chamar de Antigo Império. Ele governou por muito tempo, mas quando estava mais velho, começou a ficar neurótico e paranoico. E se aproveitando disso, a LeBlanc, integrante do seu conselho, usou da paranoia do Darkrill para manipular a mente dele, assim fazendo com que ele cometesse grandes erros, como a invasão de Ionia, que culminou numa guerra onde Noxus saiu perdedora. Depois disso, um golpe de estado foi dado pelo ex-general de Ergoswain com o apoio de alguns Noxianos, sendo o mais importante deles o Draven, irmão do então general Darius, que estava fora no momento, e assim Swain matou Borandarkrill. Essa mãozinha vermelha é porque ele não tem mão? Não sei. Na verdade ele tem uma mãozinha de poder? Uma mãozinha de poder. Novo Império. Esse seria governado por um grupo e não mais por um imperador. O nome da cúpula se chamaria Trifarix. O novo governo noxiano valoriza, acima de tudo, a força. Mas não se engane, não é só a força física. É toda e qualquer representação de capacidade ou habilidade de ajudar o Império e seus objetivos. E isso está refletido na cúpula trifariana, onde temos um governo sob o comando de 3 pessoas que representam 3 tipos diferentes de força. Tem essas cartas aqui no... Swain, representando a visão, a estratégia e toda a simbologia da força intelectual. Darius, representando o poder, a força bruta e determinação dos exércitos militares, como a elite trifariana que é comandada por ele. E o Sem Rosto, que é a LeBlanc ou Rosa Negra, provavelmente. O terceiro pilar do Trifarix representa a astúcia, que é a inteligência de poder enxergar as entrelinhas de uma situação e entender como se pode tirar proveito e benefício daquilo. Por muito tempo, Em Runeterra, tem uma carta para cada um desses pilares aqui. E esse aqui dá dano, esse aqui dá sobrepujar. E esse daqui atordoa a sua carta. Que é bem a representação do que eles fazem. Muito legal, muito legal. Eles tinham falado que no Runeterra as cartas representam muito bem a lore delas, com o ataque, né? E realmente é muito bonito, muito bom, muito bom. O Paulo falou que a gente vai escutar o nome da LeBlanc várias vezes em diferentes histórias. Ali na causa. Ela é cheia do crossovers? É a Cleópatra. Como se pode tirar proveito e benefício daquilo. Por muito tempo, o terceiro integrante foi chamado de Sem Rosto. Mas, com algumas poucas informações, a Riot já meio que disse pra gente que esse terceiro integrante ou é a própria LeBlanc ou é alguém da Rosa Negra. Na carta do Legends of Runeterra da Astúcia, tem o busto dela. E a astúcia é uma das principais características da feiticeira. Então... Importante ressaltar também uma questão meritocrática do Império que de fato existe, onde qualquer pessoa pode conquistar um lugar ao sol dentro do Império de Noxus, desde que faça por merecer. Em contrapartida, também existe uma aristocracia dentro do Império,
onde pessoas aristocratas. ocupam lugares elitistas pelo simples fato de serem ricas e terem alguma influência gordinho tá dentro aqui. do jogo de poder de Noxus. Isso reflete bastante Tem o duas nosso cartas mundo diferentes. real, né? Outra característica muito forte de Noxus Onde que entra o vampiro aí nesse aí? Por que vampiro? Tem um vampiro. Eu gosto de vampiro. No Noxus? No Noxus tem um vampiro. Vamos continuar assistindo. Será que vai falar? Qual que é o nome dele? É... Vladimir. Vladimir é muito nome de vampiro. Talvez fale. é a arquitetura. Esse estilo meio neoclássico, com aspectos agressivos que demonstram e passam grandeza, a sensação de solidez, impõe respeito. O Noxtora é um portão de pedra que serve como estandarte, estabelecendo que aquela região pertence a Noxus agora. E essa estética noxiana não tá só a nas suas noxiana aí. estruturas, mas em tudo. Nas armaduras, meios de transporte, armas. Ou Leviatã. Principais personagens. Swain e Darius são muito importantes, pois são os dois líderes militares de maior influência do Império, integrantes do Trifarix. LeBlanc como fundadora da principal organização secreta de Noxus, a Rosa Negra, e conspiradora que influenciou muito em vários momentos da história de Noxus. Rosa Negra é tipo E secreta, Ionia, uma organização e Demacia, e Shurima também, além de poder ser a terceira integrante do Trifarix. Riven. Eu vou colocar a Riven aqui porque apesar dela não ter influência nenhuma ou poder dentro de Ela é Noxus, os acontecimentos que giram em torno da desgraça que foi a vida dela ricocheteiam num efeito borboleta que mudou tudo dentro de Noxus. Nossa, Basicamente, interessante. um desastre que aconteceu com ela durante a invasão em Ionia E agora, acabou que culminando serve na você? derrota de Noxus, que mais tarde é o estopim para a queda do Borandarquill e a ascensão do novo Império com o Trifarix. Caralho, mano, a vida dela impactou aí do bagulho. Bonito, hein? Bonito. 2 regiõezinhas. Deu pra... Quer ver o resto, otário? Entra na live e passa o sub. Era isso? Fui. No céu ele habita, talvez esse Pokémon dragão exista. No clarão do céu, a forma revelada, o surgimento do lendário Rayquaza. Com extrema velocidade, impossível medir sua habilidade. No clarão do céu, a forma revelada, o surgimento do lendário Rayquaza.